Tem um episódio ainda falando dessa questão de negligenciar a ajuda, a assistência de uma feijoada que vocês fizeram. Isso. E aí, o que aconteceu? Que quando a gente fazia várias feijoadas beneficentes Tá. para arrecadar dinheiro para o convento. E aí uma das ordens era porque abria os portões, né? Então abria ali, então qualquer pessoa podia entrar. E uma das ordens era que não podia entrar morador de rua. E aí uma pessoa comprou vários convites e me deu e falou assim: irmã, dá para quem você quiser. Eu falei: já sei para quem que eu vou dar. Eu dei pros mendigos. Aí a irmã da portaria ficou brava comigo, porque eles entraram para pegar a feijoada e eu deixei. A irmã fulana vai brigar com você porque ela já deu a ordem. Eu falei assim: pode tirar eles daqui. Falei: não tiro. Falei: eles estão com o bilhete. Falei: é o direito deles. Então existia isso, não podia entrar, já era dada a ordem, não pode, barra. Nem que se tivesse com o bilhete, então eu tinha que pegar o bilhete lá, pegar a feijoada e levar para ele na porta. E eu não concordava. E aí eu deixava entrar, então aí virava maior confusão. Aí a freira brigando comigo, porque eu que tinha deixado que tinha que entrar. E só que eu já estava na parte da revolta. Então ali, diferente lá do começo, que eu não dei o biscoito para a criança, ali eu falei: ele vai entrar e ele vai pegar a comida dele. Então era assim, os mendigos, eles jamais entravam dentro do nosso convento. O relacionamento com eles era da porta para fora. Entendeu? Agora, rico, pessoas da sociedade entravam. E sabendo que ali era uma casa de Deus. Isso. Uma casa que pregava 100% ali orações. Isso. E entrava totalmente em contradição. Totalmente. E você passou por esse período de freira durante 9 anos? 9 anos. 9 anos dentro do convento. Vivenciando isso dia e noite? Dia e noite, diariamente. Diariamente, e muitas outras questões. Era diariamente, da hora que você acordava até a hora que você dormia, era um constante sofrer. Sofrer sobre estado de vigilância. Sabe qual o lema do Não Carmelo? ficava sozinha. Não. O lema do Carmelo é orar, sofrer e amar. Tem até uma música que falava assim: sou carmelita, orar, sofrer, amar. Era só isso. Para Deus, as almas vou salvar. Era isso. E aí, com isso ali dentro, que você falou: eu já estava meio revoltada. Desde o início, vocês não ficavam sozinhas. Sempre tinha que andar. De 2 em 2. Era uma regra da nossa instituição. A justificativa era que Jesus mandou os apóstolos irem em missão de 2 em 2. Mas depois a gente foi percebendo que, na verdade, era um controle. Porque aí, quando 2 freiras fugiram, aí começou a andar de 3 em 3. Tudo que acontecia ali, se uma freira fosse de férias, ela fizesse alguma coisa que era julgada errado, era proibido para todos. Banho, por exemplo, a gente tomava banho só de balde. De chuveiro só nas solenidades. Mas ela não acreditava que nós iríamos obedecer a regra. Então, ela colocava uma fita preta, daquelas de envolver luz, lá naquela coisinha que você muda a temperatura para não correr risco da gente pegar água do chuveiro. Então ela deixava no frio e ela selava para não correr risco de colocar no quente e tomar banho. Olha o grau de maldade da pessoa. Existia uma regra: não se toma banho de chuveiro dos dias comuns, só nas solenidades. Mas para que ninguém tomasse, ela ia lá, colocava no frio e a fita. Então, eram maldades mesmo, pessoas maldosas ali que lideravam, porque ela que tinham que falar crueldade. Mas na cabeça, o que ela plantava para vocês era que tinha que passar por esse sofrimento. Isso, economizar água. Quando a gente chegava no convento, para você ver o cúmulo do absurdo do convento, a gente trabalhava dia e noite para dar dinheiro para aquele convento. Mas o cúmulo do absurdo, você ganhava um copinho e uma bacinha. A bacinha era para você lavar sua calcinha. E toalhinha. Na menstruação, você não tinha absorvente. Só se você fosse sair para algum lugar e você não tivesse como trocar o absorvente, porque como era toalhinha, não tinha como você guardar. Então, elas davam absorvente, sendo que a família de todo mundo doava absorvente. Ok. Até aí, eu achava um exagero, porque a gente não tinha tempo para ficar lavando, era um trabalho a mais, mas tem mulheres que fazem essa opção, porque, tipo, o absorvente ele vai poluir o meio ambiente. Até aí, ok. Mas a gente ganhava um copo, e esse copo era pra gente escovar o dente. Então, a gente tinha direito de escovar o dente com um copo daquele de água, já era orientado. Papel higiênico, cada um tinha o seu. Então, dentro do banheiro, tinha uns potinhos que eles faziam, assim, uns coisinhos de garrafa PET, que puxava o papel higiênico, que tinha o nome de cada freira. Tinha 10 freiros usando aquele banheiro, tinha 10 rolos de papel higiênico. E tudo isso era anotado no caderno. E aí falava, quando vocês forem fazer xixi, vocês usam só um pedacinho, que é o suficiente. Então, até isso. Ou xixi. Eu lembro que a Mari falou assim, de manhã, quando vocês usam o banheiro, deixa várias fazer o xixi e depois vocês não descargam. Era isso. A gente passava por isso. A gente não tinha direito nem de dar descarga no banheiro.
A gente tinha essa orientação. Um presídio. Um presídio. Ou, por exemplo, um dia, uma freira foi usar o banheiro e ela acabou deixando o vaso sanitário sujo de menstruação. Manchou ali, caiu. E aí, era noviça, não foi comigo, mas contavam essa história. E ainda, a formadora delas contava essa história se vangloriando do que ela fez com as noviças. Aí, tava lá manchado de menstruação o vaso sanitário, ela fez as noviças rezar o terço da misericórdia de joelhos em volta do vaso sanitário, que estava manchado de menstruação. Agora fala pra mim, o que é isso? O que se passa na cabeça de uma pessoa que faz isso? Só punição. Só punição. Qualquer coisa que você quebrasse, você tinha que repor. E você recebia também uma penitência, dependendo do que fosse. Se eu quebrasse um copo, eu tinha que repor. Nada me pertencia, absolutamente nada. Nem o hábito que eu vestia. Porque quando eu fui embora, eu tive que deixar tudo. Tive que tirar o hábito e deixar tudo que eu tinha. Nada, absolutamente nada. E a cabeça... Vou falar desse povo, né? Vou falar dessa forma. Era devido à questão que eles enxergavam que na Bíblia os santos sofreram. Não passaram na Bíblia. frio. Na Bíblia não, porque na Bíblia não tem nada disso. Na Bíblia não tem isso, né? Não. Eles enxergavam que isso era um caminho de santidade. Então, os santos, eles viviam isso. Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas tem escrito isso que Santa Teresinha viveu? Sim, nos escritos de Santa Teresinha, ela conta. Por exemplo, ela morreu de tuberculose. E né, ela era da França. A França tem os invernos rigorosos. Ela falava que no inverno ela não cobria a mão dela para ela poder oferecer para Jesus. Ou um dia a freira estava lá mexendo com um alfinete, que no hábito tinha um alfinete, furou o ombro dela, quando foi colocar o alfinete do escapulário, e ela ficou quieta, aguentando aquilo até a noite, até a hora de tirar, oferecendo para Jesus. Cilícios, era muito comum nos conventos, se bater, se chicotear, jejuns rigorosos, isso faz parte do sistema da vida religiosa. Hoje, não mais pelo Concílio Vaticano II, que aboliu tudo isso. Porém, tem algumas congregações que mantêm algumas práticas. Tem até um documentário da Opus Dei, que é uma ordem religiosa católica, que é uma denúncia que eu assisti esses dias, até coloquei no meu Instagram, que mostra também as mortificações, cilícios, as meninas eram obrigadas a cilício. Uma menina, ela conta que ela estava com cilício numa perna, e ela caiu um tombo, e aí o cilício entrou, que era tipo pregos. O cilício entrou inteirinho na perna dela, e ela começou a chorar. E a formadora dela foi lá e arrancou o cilício com tudo. Ela quase morreu de dor, e depois ela entregou para ela e falou assim, importante é que você tenha outra perna. Eu vou assistir, esse documentário é forte, né? Esse documentário é fortíssimo. A produção foi colocar aí. Isso. Então, eu tô mostrando Qual esse documentário. Mesmo? Da Opus Dei, eu não lembro. Opus Dei. Opus Dei. É um documentário que denuncia. Então, conta muito disso, dos banhos frios. As freiras, por exemplo, quando elas estavam tentadas, vamos dizer assim, tentadas a querer sair, raspava a cabeça. Era um método que tinha ali. Então, eu sempre tive uma coisa com cabelo. Nunca gostei de cabelo curto. Eu sempre... Porque podia usar o cabelo Chanel. Então, essa pessoa que eu te falei, essa freira, que agora é superiora na Canção Nova, ela destruiu meu cabelo. Um dia ela pegou meu cabelo, ela picotou ele todinho, assim, ela deixou totalmente desfigurada, porque ela falava, você é muito vaidosa. Então tinha até essa violência física. Olha quantas violências físicas eu sofri. Da saúde, do meu cabelo, mental. Então, assim, tudo isso era físico. Os jejuns que a gente fazia era muito difícil. Às vezes, pra mim, sexta-feira era terrível. Eu passava muito mal. Muito mal. Ficava tremendo, era extremamente difícil. E sexta-feira era o dia que você tinha que fazer a faxina. A faxina, isso, o dia que nós tínhamos que fazer a faxina. Esse documentário, sim. Muito forte, eu me vi toda a minha vida, hein? Todinha. Gerou vários gatilhos. Vários. Eu postei, eu falei, gente... A única diferença é que a gente não tomava banho gelado quando acordava, porque elas tinham... Que era o minuto heróico, então eles tinham que acordar e tomar o banho gelado. Nós não tomávamos o banho gelado quando acordava. Mas a mesma realidade de vida, o mesmo modus operandi, igualzinho. E o fundador dessa ordem é santo, foi canonizado. E aí no documentário, as que estão denunciando, elas falam que elas procuraram o Vaticano para que ele não fosse canonizado e eles não deram nem voz. Então, assim, as pessoas falam, por que você não denunciou? Por que você não falou? Eu denunciei. Em 2013, quando eu saí, eu fui falar com o Dom Fernando Figueiredo, que era o bispo na época da Diocese de Santo Amaro. Ele fez, sabe o que ele fez? Ele ouviu tudo que eu falei, colocou a mão na minha cabeça e falou, vai em paz, minha filha, reconstrua a sua vida. Ou seja, você não era a primeira, então, na cabeça dele, tinha um dossiê de outras ex-freiras que mandou. Só que ele não fez nada. Precisou ele sair, ele se aposentou e foi um outro bispo, que aí não teve como, e não foi o bispo que fez também. Veio do Vaticano, a intervenção canônica veio de lá, porque aí estava explodindo todas as denúncias de abuso, e aí foi que elas tiveram intervenção canônica. Então, assim, a congregação das Carmelitas, Mensageiras do Espírito Santo, sofreu uma intervenção canônica, e elas ainda estão em processo, né? De ver, elas não são nem
aprovadas, elas não têm direito pontifício aprovado, elas são diocesana, então nem sei se elas serão, né? Porque para ser pontifícia tem que ter um determinado número, e o sonho da madre era ser pontifícia, então ela pegava qualquer pessoa. O importante para ela era número, não era pessoas. Então, por isso que ela não queria que freira saísse. E quando freiras saíam, também era ruim. Nossa, por que tá saindo um monte de freira? Que a igreja ia perguntar, por que um monte de irmã tá saindo? Então, assim, era todo um controle. Ela prendia a gente do convento, a gente sofreu cárcere privado. Não só eu, várias irmãs. Tudo isso que eu tô contando não foi só eu, foram várias. Então, ela prendia, tinha uma pessoa que ficava na portaria, que era a irmã da portaria. Geralmente era uma irmã que já era condicionada às poderosas. Eu nunca fiquei na portaria, eu nunca fiquei nesse ofício. Não era o meu ofício, porque eu jamais ia prender alguém. Então, essa irmã, ela tinha uma responsabilidade de não deixar sair quem estava em crise. Aí falava, a fulana está em crise, tem que ficar de olho. Então, você começava, as que eram... essas pessoas responsáveis, que eram... Ficavam de olho, começavam a observar todos os seus passos. Controlava a companhia que você ia andar. Então, você ia andar com quem, elas já sabiam que se você fizesse alguma coisa lá fora... Estava conversando... Discussões lá já rolaram, então? Discussões, não tinha muita discussão. Não tinha. Não, porque a gente não podia reclamar. Porque a gente tinha que obedecer. Então, não existia você questionar. Acontecia, mas era muito escondido. Tipo, nós, assim, não tínhamos acesso. Eu sei de histórias de irmãs que brigaram, mas eu não presenciei. Então, eram coisas, assim, muito distante, escondido entre quem vivia, e isso não era passado para a comunidade. Entendeu? E os quartos, vocês ficavam em quantas pessoas? Geralmente era 6, 7, a gente não tinha celas individuais. Olha o nome dos quartos das freiras, tá? É cela, pra você ver como que é uma prisão. Mas nós, na congregação que nós estávamos, nós não tínhamos quartos individuais. Eram coletivos de 6, 8 beliches. Então era assim. E nesses 6, 8, aí se vocês se comunicavam ali à noite, batiam um papo? A gente se comunicava, mas não podia, porque era a regra do silêncio. Né? O Carmelo é uma ordem do silêncio. Então, depois das completas, era silêncio total. Que horário, mais ou menos? Era 10h30, 11 horas, que era a última oração. Então, era para ser silêncio total. Claro que não acontecia. E uma coisa também que eu nunca falei no podcast, que as pessoas falam também sobre castidade, que você está perguntando do quarto, a gente nunca ficava nua na frente uma da outra. O ficar nua era usar uma saia marrom até o pé e uma camiseta branca. Então, nunca se tirava a roupa na frente de ninguém. Eu ia trocar, por exemplo, eu entrava no meu quarto, eu ia trocar de hábito. Eu tava com essa roupa por baixo. Então, não existia, tipo, de você ver o corpo de uma freira. Isso nunca. E dormir, você não podia estar o calor que fosse, você não podia dormir descoberto. Porque como você estava num quarto coletivo, você tinha que dormir pelo menos com lençol. Se você estivesse dormindo sem estar coberto, você estava na desobediência. Aí você recebeu uma penitência. Tá, a gente vai entrar nessa questão da penitência. Mas, ali dentro, nas conversas... Conversavam uma com a outra, a gente tá sofrendo muito abuso, vamos embora. Não, a gente não entendia que era abuso. Nunca vocês não entendiam. Nunca pronunciamos essa palavra. Eu fui descobrir o que era abuso depois que eu saí.